Olá pessoal, a paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um vídeo, com a ajuda de Papai do Céu, se assim Ele quiser e nos ajudar. Eu tenho nos últimos dias, chamado muito a vossa atenção, né? Aqueles que assistem meu canal e também aqui no Facebook, para a carta que Paulo escreve aos Romanos, né? Capítulos 3, 4, 5, 6 e 7, como também Gálatas, do capítulo 2, a partir do versículo 15 e depois os capítulos 3 e 4 de Gálatas, né? Como também 2 aos Coríntios, capítulo 2 e 3, onde chama a lei de Moisés de ministério da morte. Sem esquecer da carta aos Hebreus, do capítulo 6 até o capítulo 10, onde fala da inferioridade do sacerdócio arônico e levítico e da superioridade da excelência do sacerdócio de Cristo. Falei também a questão do dízimo, assim como o sábado e o dízimo é uma prescrição da antiga aliança, né? E Paulo fala lá em Gálatas capítulo 3 que aquelas pessoas que querem praticar a lei está debaixo de maldição e tem que praticar todos os preceitos descritos no livro da lei. Já fiz alguns vídeos, que é só entrar no canal que possivelmente eu devo deixar aí embaixo, né? Já deixei nos vídeos anteriores. Eu vou ler só Gálatas aqui, capítulo 3, e vou para a carta aos Hebreus, capítulos 7 e 9. Eu aconselho vocês depois lerem, como eu já falei, né, no início do vídeo, aos Romanos capítulo 3 ao 7, Gálatas capítulo 2 ao 4, 2 aos Coríntios capítulo 2 e 3 e aos Hebreus capítulos 6 ao 10, para que você entenda a diferença da nova aliança e antiga aliança. Olha o que diz aqui aos Gálatas. Em primeiro lugar, aqueles que dizem acerca do sábado. Não, tem que praticar o sábado porque é a lei de Deus, é eterna. Em primeiro lugar, que a lei de Deus, a lei de Moisés, na verdade, ela veio a existir conforme está escrito em Gálatas. Eu já fiz um vídeo também sobre isso. Uma lei vinda ou surgida lá no meu canal Charlo Andes. Que ela surgiu lá no Monte Sinai, 430 anos depois de Deus ter dado a promessa da herança da salvação a Abraão. É só você ler aos Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 9. Vamos aqui, Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 15. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Esse termo aqui, pecadores, que Paulo usa aqui, é só você ler o capítulo 2 várias vezes que você vai entender que ele fala em tom irônico. Porque os judeus não se consideravam pecador. É que nem nós os crentes, né? Pecador, vem pecador. Como se as pessoas fossem pecadoras e nós não. Por causa da nossa versão, que eu ainda vou fazer um vídeo traduzindo simultaneamente 1 aos Coríntios, ou 1 João capítulos 2 e 3, que ali a palavra ali está no presente do indicativo ativo, que quer dizer não viver produzindo ou praticando. Imagine, o cara era ladrão, não rouba mais, então ele deixou de ser ladrão. Ele parou esse ofício. Ele era advogado, mas agora não advoga mais. Ele não parou de exercer o ofício. Entendeu? Ah, mas eu sou médico. Sim, você é médico, mas não produz. Ah, eu tenho uma empresa de manteiga. Sim, você tem empresa, mas já fechou, está falida, não produz mais nada. Então não adianta, tanto para o mal quanto para o bem. Não adianta. Está lá em Ezequiel capítulo 18, né, na Antiga Aliança, que explica sobre isso, mais ou menos. Então nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido, no caso eles judeus, né, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Jesus e não pelas obras da lei. Por isso que está dizendo aqui, ó, temos também crido, ou seja, Paulo, Pedro e os demais apóstolos e aqueles dos judeus que creram.
Por isso que temos que ler várias vezes para entender o que é que está dizendo, para quem está dizendo. Para sermos justificados pela fé, não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira alguma. Porque se torna edificar aquilo que eu destruí, que é a prática do dízimo e guarda do sábado, está incluído nisso, porque se torna edificar aquilo que eu destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei. Vou repetir, Gálatas capítulo 2, versículo 18 e 19, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu para a lei, eu pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Entendeu, gente? Paulo volta a falar isso no capítulo 4 desse livro. É como está lá os Hebreus dizendo que a pessoa recebeu a graça de Deus, né? Já foi até batizado no Espírito Santo, e depois disso a pessoa desvia e começa a fazer tudo errado de novo. É disso que aqui está falando. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual amou a mim e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Aí as pessoas ficam debaixo de ameaça, não, porque se você não guardar sábado, se você não der dízimo, vai fazer, vai acontecer. Espera aí. E a graça de Deus fica onde? Segundo caso, que eu já expliquei nos outros vídeos, Arão, gente, nunca deu dízimo. E quem recebia o dízimo eram os levitas, que era a classe baixa dos sacerdotes. E o nosso sacerdócio, está lá em Hebreus 7, veio para substituir o sacerdócio ineficaz de Arão. Hebreus capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Então, se Arão nunca deu, nem nunca tomou dízimo, nós que somos sacerdotes e reis, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, que Jesus nos comprou com seu sangue para fazer para Deus, seu Pai, sacerdotes e reis. Onde que sacerdotes pagavam dízimo na antiga aliança? E onde que algum rei em Israel, só quando era subjugado por outra nação, que pagava tributo? 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao 10, diz também isso, que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus. Mas nas denominações existe o superior e existe o subalterno. O que é que diz Mateus 23, gente? O problema é que nós somos apenas frequentadores de denominações. A gente não é estudante da palavra. E tem até aqueles que se ousam, não. Eu estudo a palavra de Jeová Deus. Não, eu estudo a palavra de Deus. O que é que ele vai fazer na Bíblia? Só pescar versículo. O que eles decoram e procuram entender são as publicações das denominações. Escola Bíblica Dominical, Escola Sabatista, aulas no salão, e aí vai. A Bíblia é só para pescar versículos. Como eu disse, Gálatas capítulo 3 agora, acerca dos que querem viver na lei, diz assim, ó, a partir do versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Então não é somente dar dízimo nem dar sábado. Aqui Paulo fala em Gálatas capítulo 2 ao 4, o que? Primeiro, que nós em Cristo morremos para a lei. Segundo, quem quer praticar a lei está debaixo de maldição. Terceiro, está isento da graça de Cristo. E quarto, vai viver, vai ter como garantia o que a lei produz,
E lá em Romanos capítulo 4, versículo 15, diz que o que a lei produz é a ira, gente. Se você ler a partir do versículo 9 de aos Romanos 4, você vai ver que Abraão recebeu a justiça, a justificação pela fé, antes mesmo dele ser circuncidado. E que a lei veio para que todo mundo fique calado diante de Deus. Aos Romanos, capítulo 3, a partir do versículo, acho que é 23 por aí, eu não lembro agora. Vamos continuar? É evidente que pelas obras da lei, Gálatas 3:11, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em uma árvore, conforme está lá em Deuteronômio. Acho que é versículo 32, versículo 15. Né? Maldito todo aquele que for pendurado em uma árvore. Tem versões que está como madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo, para que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Então, quem quer dar dízimo, como o povo ameaça aí, que isso é uma doutrina que foi introduzida no cristianismo, que a pessoa não sabe distinguir. Cristianismo, gente, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Cristianismo é o monopólio de Constantino, que colocou para monopolizar aquelas pessoas que viviam segundo a fé em Jesus. E aí surgiu a Igreja do Salvador, que logo depois passou a ser chamada Igreja Católica Apostólica Romana. E aí surgiu essas facções, dessa facção primeira, dessa seita primeira, que é o catolicismo romano. Então, se a gente não entende isso, a gente pensa que tudo isso aí é igreja. Nada a ver. É só você ver aí no meu Face, que eu posto aí a respeito falando sobre isso, e bota aí, igreja. A ideia histórica, etimológica e bíblica do termo igreja, que são as pessoas. Vamos lá para Hebreus capítulo 7 e 9, porque o vídeo já está ficando grande. É bom que depois vocês releiam esses textos. Vamos lá. Hebreus capítulo 7 e depois vou ler o 9. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressou da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, depois rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, nem mãe, nem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece eternamente sacerdote. Considerai, pois, quão grande era este, no caso Melquisedeque, que até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Porque alguém diz assim, ó, se Abraão deu até dízimo, então nós temos que dar. Esquecendo que aqui o contexto está falando não acerca do que você deve dar ou não dízimo. Está falando da superioridade de Melquisedeque em relação a Abraão. Ou seja, Melquisedeque é maior do que Abraão. Então diz, considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E você não vê mais acerca disso de Abraão dando, né? E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm por ordem, segundo a lei, Levítico ou Números capítulo 18. Você vai ver sobre isso. Você vai ver a hierarquia dos sacerdotes, do que os filhos de Arão sobreviviam e do que os demais levitas viviam. Números capítulo 18. Então, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm por ordem, segundo a lei, de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos. Só os levitas, nem eram os aronitas. Eram os levitas
a segunda classe dos sacerdotes, que vocês vão ver lá em Número 18. Só eles, segundo a lei, tinham ordem de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Quem de vocês aí saíram do ombro de Abraão? Quem de vocês aí pertence ao ministério da antiga aliança de Moisés? Porque, pelo que diz aqui, só os filhos de Levi. E outra, segundo Malaquias 3, como o povo usa aí, tem que levar lá a casa do tesouro, que é em Jerusalém. Só que tem um problema, gente. O templo em Jerusalém está destruído. E aí? Segundo, quantos templos foram construídos em Jerusalém? Era um. E o povo ia lá anualmente. Vamos lá? Então, segundo a lei, os filhos de Levi recebiam o dízimo dos seus irmãos, mesmo que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha promessa. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Está vendo aqui que a ideia é mostrar a superioridade de Abraão, ou de Melquisedeque, sobre Abraão? Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Ou seja, Melquisedeque é superior a Abraão, que é superior a Arão, que é superior aos levitas. Está vendo aí como é o negócio? Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico... Vou repetir Hebreus 7,11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de outro sacerdócio? Nós pertencemos ao outro sacerdócio. Se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não chamado segundo a ordem de Arão. Hebreus 7, 11. Vou repetir. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei lá no Monte Sinai, não foi isso? Que necessidade havia logo de outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? É só ler, gente. Porque mudado-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Alguma vez vocês ouviram os apóstolos ou Jesus Cristo mandando dar dízimo? Ao contrário, Jesus disse o quê? Que era para os discípulos comprar do dinheiro que eles recebiam de doação, pão para matar a fome das pessoas. Aí um dos discípulos disse: Senhor, 200 dias de trabalho, que equivale a 200 denários, não dá para alimentar essas pessoas. Aí Jesus disse: o que é que tem aí? Aí uma criança com um lanche, 5 pães de cevada, não era pão de trigo, porque nem todo mundo podia comer carne nem trigo naquela época, porque era muito caro. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ou foi ao contrário, que eu não lembro agora. Então, versículo 12. Porque mudado-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Porque aquele que estas coisas se diz, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantasse outro sacerdote. Ou seja, a lei nunca falou disso. A lei dizia o quê? Que levantaria um profeta semelhante a Moisés. O próprio Moisés disse. Mas a palavra da justiça diz o quê? É muito mais manifesta ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantasse outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal,
Praticar dízimos e sábado é obedecer prescrição carnal. Hebreus capítulo 7, versículo 16. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Se eu não me engano é Salmo 110, versículo 1 em diante. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. A gente está chamando aqui a lei de Moisés, a lei de ser prescrição carnal, de fraca e inútil. E isso é repetido no capítulo 9 de aos Hebreus. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Aí o povo quer remedar a lei na graça. E todos nós aceitamos, porque não estuda a Bíblia, só vai para a Bíblia só para buscar versículo, fica ouvindo mensagem em cima de tema, nunca ouve uma mensagem assim expositiva. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Visto que não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, Arão e sua descendência. Mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor conserto, Jesus foi fiador. Não é o que Moisés foi fiador lá, não. Entendeu? Hebreus 7, 22. De tanto melhor conserto ou aliança, Jesus foi fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque, pela morte, foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, olha que maravilha, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes que os céus. Jesus é bem diferente de Arão, gente. Arão foi o único da tribo de Levi que se corrompeu com o caso do bezerro de ouro. Quando Moisés desce do monte, que chega lá, que diz, quem é do Senhor se aparta. Toda a tribo de Levi se separou. Só Arão, o sumo sacerdote, foi o único da tribo de Levi, segundo o meu conhecimento. É só você ler a partir do capítulo 19 do Êxodo, até chegar lá, quando Moisés desce e vê o povo na dança, que Josué pensa até que é caso de alegria. Então, porque nos convinha, Hebreus 7, 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente pelos seus próprios pecados, e depois pelo do povo. Mas tem gente querendo guardar sábado, guardar a lei, aí pega o que é conveniente da lei, separa. É que nem as denominações, que a gente chama erradamente de igreja. Não. O que é conveniente a nós, tudo bem. O que não é conveniente, não. Isso aqui é idolatria. Os católicos precisam de um ídolo para ponto de contato de oração. E nós precisamos de um templo. Ainda erradamente chamamos de casa de Deus. Ah, mas o Salmo 122 diz, errei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Leia todo o Salmo 122, gente. Está falando de quem ali o Salmo 122? Quem escreveu o Salmo em primeiro lugar? Davi. Onde Davi estava quando construiu o primeiro templo? Davi ia fazer 5 anos de morto, está lá, 1 Reis, capítulo 1 até o capítulo 7. Davi ia fazer 5 anos de morto, enterrado, quando Salomão começou preparativos para a construção do templo. Levou 7 anos para construir o templo.
Então, no 11º ano do reinado de Salomão foi concluída a construção do templo. Ou seja, 11 anos depois que Davi morreu. Então, o Salmo 122 não está falando do templo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Vou pular para o capítulo 9, mas depois leia do capítulo 6 até o 10 de aos Hebreus. Mas leia 1 mês, 2 meses, até você dominar o assunto. E os que eu citei no começo do vídeo. Vamos lá? Ora, também o primeiro tinha ordem de cultos divinos em um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães das proposições, o que se chama santo. Mas depois do véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava o vaso do ouro, que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra do propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdócios no primeiro tabernáculo, cumprindo os seus serviços, mas no segundo, só os sumos sacerdotes, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto conservasse em pré o primeiro tabernáculo. Por isso que o véu rasgou de alto a baixo, ou de cima a baixo, isso de alto a baixo, quando Jesus expirou. Né? Dando nisso a entender o Espírito Santo, Hebreus 9:8, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservasse em pré o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifício que, quando a consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas, várias obluções e justificações da carne imposta até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma redenção eterna. E os adventistas dizem que Jesus entrou foi agora. Em 1800 e não sei quanto lá foi que Jesus entrou no santuário. Mas aqui está escrito o quê? Mas vindo Cristo, Hebreus 9, a partir do 11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue. Entrou uma vez no santuário. O santuário que não é desta criação, lá no céu. Havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, espargida sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo sangue eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, glória seja dada a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortais, para servirdes ao Deus vivo. A lei produz obras mortais. E por isso é mediador do Novo Testamento. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. O que é novo, o termo novo. Né? Uma nova aliança. Eu devo postar aí nesse vídeo embaixo para depois vocês darem uma olhada. Ou então você entra no meu canal e vai ver lá. É por isso, mediador Jesus Cristo do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento,
os chamados, recebeu a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervinha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador estiver vivo? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado tudo a todo o povo, todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã púrpura e ensope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Ou seja, tudo que existia no ministério terrestre era uma cópia. A tenda e os seus utensílios e a sua divisão. E depois o templo construído por Salomão e planejado por Davi também era uma cópia. Entendeu? De sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheiro. De outra maneira, necessário seria ele padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Amém, gente? Aqui tá bom que já está em 32 minutos. Então eu aconselho, gente, a Bíblia nós temos que ler e reler várias vezes. E sermão tem que ser expositivo, como eu estou fazendo aqui agora, para que as pessoas compreendam o contexto da coisa e tenham uma ideia real. Não é pegar, imagine a pessoa pega um filme, pega uma parte do filme e começa a esboçar suas ideias, e aí fala você e começa a desenvolver a ideia dele em cima daquela parte daquele filme. Só que você pega esse filme, achar interessante e vai assistir, não é nada daquilo que a pessoa falou. Assim são esses sermões em cima de temas. Jesus não pregava temas, Jesus fazia exposição das Escrituras, de modo que as pessoas ficavam espantadas. Assim como Esdras, no capítulo 8 de Neemias, assim como Paulo, assim como Pedro. Gente, olha o sermão que Pedro pregou 3 vezes. Atos capítulo 2, capítulo 4 e outro lá, se eu não me engano, no capítulo 10. Amém? Então releia esse texto ali de aos Hebreus, assim como também aos Romanos, para você saber sobre a lei, dízimos e sábados. Aos Romanos, capítulo 3 até o capítulo 7. Isso não é coisa para você ler durante uma semana, um mês, 2 meses, não, gente. É você o ano todo lendo e relendo. Tente fazer o mapa sintético, sintetizar o livro para que você compreenda. Então, aos Romanos, capítulo 3 ao 7, aos Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo... Pode ler o capítulo 2 até o capítulo 4. Segundo aos Coríntios, que chama a lei de ministério da morte, segundo aos Coríntios, capítulo 2 e 3. Aos Hebreus, capítulo 6 até o 10, como também Colossenses, capítulos 1 e 2. Amém? Deus continue a nos abençoar. A paz. Uma boa noite.